Eu estava pensando o que eu espero e o que eu desejo para esse ano novo, para a minha vida e para a vida de cada um que está aqui. Eu acho que uma palavra que tem muito forte no meu coração é crescimento. Nós costumamos falar de paz, né? Que tem um ano novo cheio de paz, cheio de luz, né? Não sei direito o que a pessoa pensa, luz, que eu acho que cada um pode ter interpretações diferentes, mas acho que crescimento é uma palavra-chave. Crescimento na vida, nos sonhos, na vida particular com Deus. Você está pronto para que 2020 seja um ano mais produtivo da sua vida? Um ano de descobertas, que esse ano seja um ano de crescimento, um ano que vai marcar a nossa história como talvez, quem sabe, de acordo com a sua história de vida, um ano que deu novos rumos para a sua vida. Que lá na frente você vai olhar para trás e falar, puxa, minha vida tomou um rumo, e eu me lembro, foi no ano 2020 que realmente minha vida deu uma trajetória diferente. Aqui eu não estou falando de numerologia, como se o número 2020, 2020 ou 20 fosse um número mágico, onde tudo vai fluir naturalmente. Esse ano é 20, e quando é 20 é meu número da sorte, tudo vai dar certo. Eu não penso dessa maneira. Mas eu vejo que é um ano novo que tem muito potencial para ser um ano marcante em nossas vidas. E eu acredito que isso depende das nossas escolhas, das nossas ações. Que esse seja um ano, por mais que dezembro, mudou de dezembro para janeiro, como está escrito no nosso boletim de hoje, que você pode ver depois, né? Como está escrito no boletim, por mais que um dia de dezembro e um dia de janeiro sejam dias iguais, os dois têm 24 horas, os dois amanhecem, anoitecem, dias comuns, mas parece que a nossa fé, a nossa esperança, os nossos projetos de vida, elas se renovam. Parece que virou o ano, eu posso recomeçar, quem sabe alguns sonhos, eu posso retomar alguns projetos, quem sabe que eu abandonei, eu posso recomeçar e construir aquilo que eu tenho sonhado. Quem sabe esse é o ano que fala, esse ano eu vou retomar um estudo, vou retomar uma prática, um costume, eu não sei. O que eu sei é que o ano não muda sozinho. Não é o número 2020 que faz a nossa vida diferente, mas somos nós que mudamos. Com disciplina, hábitos saudáveis. Por isso que eu gostei muito da proposta do livro Minha Vida, Meu Altar, que já acabou a primeira edição, está chegando a segunda, porque não é um livro comum que você lê e vai lendo uma história, alguma coisa. É um livro devocional, então é um capítulo por dia. Tem lá uma meditação, algumas perguntas para te ajudar a avaliar, e você fez aquele dia. Aí no outro dia já é uma outra meditação. Então é um livro que você tem meditações, exercícios para cada dia, durante 21 dias. Qual é o propósito? Que possamos desenvolver hábitos saudáveis. Também é um ano que pode entrar na história, podemos ser diferentes em nossos relacionamentos. Quem sabe cuidado com a saúde, né? Eu tenho um cunhado que ele é dono de academia, e ele fala que janeiro assim é o mês que enche a academia, né? Aí já chega março, abril, assim. Aí quando chega o frio assim do meio do ano, as academias já esvaziam muito, né? E tem aquele pacote de fidelidade que você se compromete durante, 6 meses, um ano, com uma mensalidade mais barata. Tem gente que acaba pagando e não indo. Mas a pessoa começa o ano com essa proposta de, não, vou cuidar mais da saúde. Ou quem sabe até na vida profissional. Temos que retomar, esse ano eu vou fazer diferente no meu trabalho. Esse ano eu vou me comportar diferente, eu quero crescer, eu quero fazer um curso, quero me empenhar. Quem sabe na vida financeira, esse ano vai ser um ano que eu vou começar a guardar um pouquinho de dinheiro. Não tenho muito dinheiro assim no fim do mês, que sobra, mas eu vou me disciplinar, um pouquinho que sobrar eu vou guardar, porque eu tenho um sonho, quem sabe fazer uma viagem, comprar alguma coisa, né? E também, por que não, na vida espiritual. Esse ano vai ser um ano que vou ter um crescimento na vida espiritual. Engana-se a pessoa que pensa que uma vida de qualidade com Deus acontece de forma automática. Não é. É preciso buscar, é preciso agir, é preciso se empenhar para ter crescimento em qualquer área na vida, inclusive espiritual também. Olha comigo o texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 12 e 13, fala o seguinte: Deus está falando assim: então vocês clamarão a mim,
virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Esse texto é lindo. Se você quer ter um texto para meditar, para te fortalecer, esse Jeremias 29 é um texto maravilhoso. Mas ele mostra também que Deus está falando, olha, eu estou disponível para vocês, mas as coisas não acontecem sozinho. Ele está falando, vocês vão clamar a mim, vocês virão orar a mim, e eu vou ouvir. Tem gente que quer ser ouvido por Deus sem clamar. Tem gente que quer, Deus responda as minhas orações. Eu imagino que Deus fala, tudo bem, mas você precisa orar. Que às vezes nós não oramos e queremos que Deus responda as nossas orações. E o texto indica também que nós devemos procurar Deus. Ele diz assim, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então nós temos que procurar a Deus. Quem não procura a Deus, como que vai encontrar? Ele fala, olha, eu não estou brincando de esconde-esconde com vocês, eu estou aqui, eu não estou escondido, mas vocês têm que me buscar, vocês têm que me procurar, e vocês vão me achar. Buscar de que maneira? Deus fala, de todo o coração. Isso aqui então exige ação, exige esforço. Quando você está procurando alguma coisa, se realmente aquilo é importante para você, você se empenha. Imagina, você está chegando em casa, a maioria das pessoas que estão aqui hoje são irmãs, são mulheres. Imagina, você está chegando na sua casa, cadê a chave de casa? Se eu não tiver com a chave, eu não entro. Você vai revirar sua bolsa, mas você vai, enquanto você não achar essa chave, você vai procurar, vai tirar as coisas de dentro, né? E já viu, quanto maior a bolsa, mais cabe. As mulheres conseguem o milagre de guardar tanta coisa dentro da bolsa. Eu vejo minha esposa lá, eu brinco com ela, só falta Super Bonder para falar que tem de tudo, né? Mas você vai procurar com empenho, porque você está precisando daquilo. E tem gente que fala assim, eu vou buscar Deus, mas não faz nada, não tem o mesmo empenho que como se estivesse procurando algum objeto. Nós devemos buscar Deus de maneira intensa, como se a nossa vida dependesse disso, porque se você parar para pensar, na verdade ela depende disso. Nós fomos feitos para crescer, todos nós fomos feitos para o crescimento. O crescimento é natural. É natural que quando você está saudável, é natural que você cresça. Uma criança, imagina um bebê, todos nós gostamos de bebê, mas nós não queremos que passe 1, 2, 3, 5, 10 anos e ainda fique no formato daquele bebê, né? Nós queremos que ele cresça, que ele desenvolva. Queremos que tenha a fase de engatinhar, de dar os primeiros passos, começar a falar, aprender a usar o banheiro sozinho. Isso é desenvolvimento. E todos nós, então, isso já é natural das nossas vidas. O que traz beleza à vida são as etapas que nós passamos, o crescimento que nós temos. Tem gente que tem medo de envelhecer, mas o envelhecer faz parte do processo natural, não tem como fugir disso. O jeito é aceitar, né? Por mais que a pessoa possa usar os cremes mais caros, fazer cirurgias que vai esticar daqui, esticar dali, não tem jeito, o tempo passa, chega uma hora que não tem mais como fugir. E o crescimento então ele é natural e deve fazer parte da nossa vida também, vida espiritual. Então, em primeiro lugar, para que 2020 seja um ano de crescimento na sua vida, você tem que ter como metas, entre as diversas metas que você já tem, tenha como meta buscar a Deus. Você tem que falar assim, esse ano vai ser um ano que eu vou buscar a Deus. Esse ano vai ser um ano que eu vou começar a me disciplinar e vou fazer aquilo que eu preciso para buscar a Deus. Eu não preciso te dar uma fórmula mágica para você. Como descobrir, como achar a Deus, como buscar a Deus. Eu não preciso, porque você já sabe. É mais simples do que você imaginava. Todos nós aqui sabemos, olha, se quiser buscar a Deus, o que eu faço? Talvez eu vou acordar alguns minutos mais cedo e vou passar um tempo em oração. Mesmo não sabendo orar, mas eu vou tentar mesmo assim. Não coloque uma meta irreal para a sua vida. Eu vou ser uma pessoa que vou passar 1 hora de oração por dia, sendo que hoje você não ora nem 5 minutos. Se você tiver essa meta de orar 1 hora, você vai se frustrar, vai desistir, não vai orar nada. Então não, coloque uma meta real. Olha, eu não tenho o hábito de orar, eu vou começar com 2 minutos. Pastor, 2 minutos é muito pouco, é melhor do que nada. E eu sei, tenho certeza, se você começar a orar 2 minutos por dia, eu não dou 1 semana para você aumentar para 5. Não dou 1 mês para você aumentar para 10, 15.
E aí, quem sabe até o final do ano, você vai conseguir cumprir aquela meta de ser um guerreiro de oração. Mas tem que ter uma meta. Você tem que ter esse propósito na sua vida. Aonde você quer chegar? Aonde você se vê daqui a 1 ano? Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? O que você espera da sua vida com Deus? Se você não tiver uma meta, você não vai chegar a lugar algum. Sem rumo, você vai andar para qualquer lado, tudo vai estar confuso, você não vai conquistar nada. Um rumo que define o que faremos e por que faremos. Nós temos tantos objetivos na vida, e devemos ter mesmo, mas entre tantos objetivos, jamais devemos deixar de lado as metas espirituais. Nós precisamos avançar, prosseguir e vencer. Olhe comigo o texto de Filipenses 3, começando no versículo 12. Paulo está falando o seguinte aqui: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Paulo está falando, olha, eu não sou perfeito, eu não cheguei no estado assim, já sei tudo, já conheço tudo. Se um dia você encontrar uma pessoa que fala assim, não, eu não preciso ir para a igreja, não preciso fazer nada, porque eu já sei tudo sobre Deus, na verdade essa pessoa não sabe nada. O próprio apóstolo Paulo está falando, olha, eu não estou falando para vocês que eu já alcancei, mas uma coisa eu estou fazendo, eu estou avançando. Eu não estou me prendendo ao passado, eu estou avançando, eu estou para as questões que estão adiante de mim. Eu estou alcançando porque eu fui alcançado por Cristo. É isso que ele está falando, eu tenho meta, eu tenho objetivo. Eu estou prosseguindo, eu estou indo alcançar isso. Ele tinha uma perspectiva, ele sabia que tinha mais coisa para acontecer. Por mais que tenha pessoas aqui, eu acredito que tenha, pessoas com a vida com Deus, assim, bem alinhadinhas. Eu sei que tem pessoas aqui com o coração, na mesma batida do coração de Deus, vivendo, pastor, eu estou numa vida muito boa diante de Deus. Às vezes nós oramos pelas pessoas aqui ao fim do culto, e eu pergunto, você tem algum pedido de oração? Algumas pessoas, alguns de vocês compartilham assim, olha, eu só tenho a agradecer, porque minha vida, puxa, está uma bênção de Deus, eu tenho a agradecer, e eu acredito nisso. Mas mesmo a tua vida já estando bem, você andando bem com Deus, não tem como você negar que tem mais a crescer, tem mais a conhecer, tem mais a crescer como pessoa, mais parecido com Cristo, tem mais a conhecer Jesus. Você nunca vai chegar num ponto que fala assim, pronto, já alcancei o estado máximo. Não, porque Deus, Ele é grande demais para nós chegarmos nesse ponto de falar isso. Então por isso que o apóstolo Paulo está falando, eu tenho uma meta, eu estou seguindo, estou perseguindo, olha, eu ainda não cheguei, mas eu estou lá, estou caminhando, estou correndo. Se for para nós, irmãos, ficarmos descontentes com alguma coisa, então seja um descontentamento santo, em saber que Deus pode mais na nossa vida, fruto de um desejo de querer mais de Deus. Sabe, por mais que você seja grato por tudo que Ele já fez por você, quem é aqui junto comigo quer mais de Deus? Você acha que esse ano você pode ter mais de Deus na sua vida? Porque de um Deus grande, o que nós podemos esperar? Coisas grandes. De um Deus poderoso, o que nós podemos esperar? Coisas poderosas. De um Deus do impossível, o que nós podemos esperar? Impossível, é como no testemunho. A própria pessoa que trabalha com aquilo, com a documentação, que entende daquilo, falou, isso aqui é só um milagre. Na hora que o pastor Lucas estava contando o testemunho, e contou que o rapaz disse, isso aqui é só um milagre, eu pensei, pronto, especialidade de Deus. Se fala que é só um milagre, fala, tá com a pessoa certa, é um milagre mesmo. Se você tiver coragem para crer, Deus tem poder para fazer. Então nós devemos avançar, conhecer cada vez mais a Cristo. Paulo está falando, eu estou prosseguindo para alcançar meu objetivo, eu deixo tudo para trás, eu estou avançando, indo para frente, eu quero alcançar o melhor de Deus. Esse deve ser o nosso objetivo alvo na vida. Nunca é tarde demais para você viver o propósito de Deus na sua vida. Não importa, quem sabe tem pessoas que falam assim, pastor, eu já não tenho 15 aninhos mais, já não tenho 20 anos, eu já vivi tanta coisa, né? Tem alguns aqui que falam, pastor, eu já sou avô, já sou avó, será que tem coisas novas para acontecer na minha vida aí diante de Deus? Bom, Moisés, quando foi chamado por Deus para libertar o povo da escravidão no Egito, tinha 80 anos, quando Deus chamou ele.
Com 100 anos ele estava lá no deserto ainda comandando o povo. Caleb é usado por Deus para possuir o Monte Hebron. Com quantos anos? Com 84 anos. Abraão, quantos anos ele tinha quando Deus deu uma promessa que ele iria ter um filho? 100 anos. Sabe, nós temos provas suficientes na Bíblia para mostrar que nunca é tarde demais para ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Então, mas nós temos que ter como meta, para esse ano, esse vai ser um ano marcado, o ano que eu conheci a Deus mais profundamente do que todos os anos que eu já vivi na minha vida. O ano 2020 foi um ano que eu cresci diante de Deus. Tenha como meta esse ano. Você vai se surpreender de onde Deus vai te levar. Você vai se surpreender do que Deus vai fazer na sua vida. Não se limite ao quadro, à situação que você se encontra, porque pode ter pessoas aqui que estão passando por um momento difícil, quem sabe um momento de dor. Não se prenda a isso. Creia que Deus pode reverter esse quadro, que seus melhores dias estão por vir. Se você perder essa expectativa que Deus ainda pode fazer algo grande na sua vida, o que sobra? Como vai ser esse ano então? Então, o que eu estou te convidando junto comigo é de termos essa postura que Paulo falou: uma coisa eu faço, eu avanço, eu vou para frente, eu vou prosseguir, vou conquistar, vou crescer, porque as coisas boas da vida não vêm fácil. Guarda isso. Tudo aquilo que é valioso na vida não vem fácil. É fruto de dedicação, de esforço. Um casamento melhor, ele não acontece sozinho. É fruto de dedicação, ou do marido, ou da esposa, dos dois. Crescimento no seu trabalho, na sua vida profissional, não acontece sozinho também. É fruto de dedicação, de empenho, de estudo. E também uma vida de qualidade com Deus. Ele é fruto de esforço. A graça de Deus, ela me aceita. A graça é graça. A graça de Deus já é derramada por mim, não importa o que eu faça ou deixe de fazer. Mas eu prossigo pelo esforço. É pelo esforço que eu vou crescendo, vou me desempenhando. É como os dons que Deus nos dá. Você tem que desempenhar o seu dom, você tem que se dedicar àquele dom. Ou você acha que a pessoa que nunca ora, que nunca lê a Bíblia, a pessoa que não luta contra o pecado, você acha que uma pessoa assim vai ter boa qualidade de vida com Deus? Nunca. Precisa se empenhar. Não, eu vou buscar orar. Não, eu quero conhecer a Bíblia. Eu vou lutar contra a tentação, vou resistir. É uma pessoa assim que ela cresce. Viver o melhor é uma conquista, é pagar o preço, é esforço. Não caia na besteira de achar que tudo acontece sozinho. Sabe o que vai acontecer? Você vai se esforçar, você vai se dedicar, você vai pagar o preço necessário e você vai crescer. Agora outras pessoas mais medíocres vão olhar para o teu crescimento, sabe o que eles vão falar? Teve sorte. Deixa pensarem. A pessoa que pensa assim, que tudo acontece sozinho, que basta sorte, essa pessoa nunca vai crescer. E mesmo nas suas conquistas, do jeito que conquistou, ela perde. Porque temos que nos esforçar e nos dedicar àquilo. O ano 2020 vai ser um ano maravilhoso, mas não vai ser um ano maravilhoso sozinho, sem eu fazer nada. Nós temos que ter uma meta, e a meta é crescer na fé, pagar o preço e experimentar o melhor de Deus. E em segundo lugar, para que 2020 seja um ano de crescimento em nossas vidas, nós temos que ter ambições, mas ambições corretas. Nós temos que ter ambições na vida. Temos que ser ambiciosos. Talvez essa palavra, ambição, ela soa aos nossos ouvidos como algo negativo, algo ruim. E depende de como a pessoa encara sobre ambição, como e do que, pode ser negativo mesmo. Quando a pessoa tem uma ambição que sacrifica suas prioridades, que abre mão do seu caráter para alcançar sua ambição, é negativo. Quando a pessoa tem a ambição de ganhar dinheiro, mais importante do que a família, é negativo. Quando a ambição da pessoa é se dedicar no seu trabalho mais do que a sua vida com Deus, é negativo. Quando para conquistar algo, ela precisa ser desonesta, abrir mão da ética, do caráter. Sabe que a pessoa fala, eu vou crescer, não importa na cabeça de quem que eu vou pisar? É negativo esse tipo de ambição. Mas a ambição também pode ser útil. E, aliás, não só útil, eu digo que ela é até necessária para o nosso crescimento. Porque sem ambição, você não vai desejar chegar a lugar algum. Você tem que ter uma ambição. Tem que falar assim, eu quero crescer, eu vou chegar em algum lugar. A nossa ambição não deve ser desonesta e nem deve ferir princípios e valores. Olha essa frase.
A ambição deve andar junto com a motivação correta e valores verdadeiros. E a pergunta que eu quero fazer essa tarde para nós pensarmos é o seguinte: você é uma pessoa ambiciosa? Qual é a sua motivação? Aonde você quer chegar? Sabe, é como nós falamos agora há pouco, nós temos um Deus grande, podemos sonhar grande. Nós temos o Deus do impossível, podemos sonhar até mesmo com o impossível. Nós podemos. Nós temos que ter ambição de crescimento, melhorar sim a nossa vida material, a nossa vida familiar, mas também a nossa vida espiritual. Temos que ser pessoas ousadas. A fé gera pessoas ousadas. Uma pessoa de fé tem grandes ambições. Uma pessoa de fé, ela olha para a cidade de Maringá, não importa quantos habitantes tem aqui, e fala: eu vou fazer diferença nessa cidade. E a pessoa medíocre vai falar assim: você sozinho, você não vai fazer nada. Eu posso não alcançar a cidade inteira, mas que eu vou fazer mais do que você, eu vou. Isso é ambição. Eu gosto muito de discurso de formatura. Algumas pessoas acham chato, maçante. Eu gosto do discurso, quando pega um dos alunos para ser orador da turma. Ele chega ali, basicamente, ele vai falar, vai lembrar do sacrifício que todos tiveram para receber aquele diploma. Quando eu fiz seminário, eram 4 anos. E nos 2 primeiros anos, eu trabalhava o dia inteiro, e à noite eu ia para a faculdade de teologia. Depois, nos 2 últimos anos, eu já estava tempo integral na igreja, ia para a igreja, passava o dia inteiro, né, almoçava, ficava tudo na igreja, e à noite ia para o seminário. Era mais corrido do que quando eu trabalhava fora. Sabe? Eu não tinha um notebook na época. Eu tinha um laptop, que esse computador grandão fica em casa. Então, na hora do almoço, eu fazia meus trabalhos à mão. E à noite, até onde o sono permitir, né, eu conseguia ficar acordado, estava lá fazendo trabalho, de madrugada. Tantas e tantas vezes. Dormia na frente do computador. Tinha lá esses papéis que eu escrevia à mão para depois passar para o computador. Uma vez eu estranhei que estava tudo riscado. Falei: quem riscou minhas folhas? Um dia eu percebi que eu estava tão cansado uma época que eu começava a escrever, o lápis ia, eu voltava assim, continuava escrevendo, o lápis ia, e quando ele ia riscando assim, eu voltava, escrevi, daí eu falei: nossa, está tudo riscado minha folha, quem riscou? Era eu mesmo. Sabe? Não foi um período fácil, mas a igreja, depois de uma época, essa igreja que eu estava lá estava em construção. Então eu batendo massa, assentando tijolo, ajudando a igreja lá. Às vezes atrasava e eu tinha que ir para o seminário. Já fui para a aula de seminário suja, assim, de cimento, de barro, porque não podia perder a aula. Sabe, foi um período difícil. Mas toda essa dificuldade fez valorizar aquele diploma. E aí quando você chega, você se forma, você pega aquele canudo na mão, o diploma fala: puxa, valeu a pena. Cada suor, cada lágrima, sabe, valeu a pena. Sabe, quando nós nos dedicamos, quando nós temos ambição, você paga o preço que for. Você está olhando lá na frente o que você pode conquistar. E eu sei que essa minha história não é diferente da história de muitos de vocês que fizeram faculdade, curso, tantas coisas mais. Coisa mais comum que tem para quem faz faculdade é ficar de madrugada estudando, para quem trabalha o dia inteiro. Sabe? Mas o que leva uma pessoa a pagar esse preço? Ela está olhando lá na frente, o profissional que ela pode se tornar, o preço, a recompensa que ela vai ter. E Filipenses também mostra a ambição de alguém que está focado no reino de Deus. Vamos olhar mais uma vez o texto. Agora o versículo 13 e 14 de Filipenses 3. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele está falando o seguinte, Paulo está falando: olha, eu estou prosseguindo, sabe por quê? Porque eu quero ganhar meu prêmio. Eu tenho ambição, que eu quero chegar no céu e Jesus me dá um abraço e fala assim: servo bom e fiel. Eu não estou aqui à toa de brincadeira, eu tenho uma meta, eu tenho uma ambição. Sabe, eu quero ganhar esse prêmio celestial de Deus em Cristo Jesus. Essas palavras devem ser nosso motivador, devemos ter essa gana espiritual, se eu posso falar assim. Assim como na vida nós queremos crescer, eu imagino todo mundo aqui gostaria de morar numa casa melhor, ter um carro melhor, roupas melhores. Também na nossa vida espiritual nós temos que almejar coisas maiores. Porque quem vive a vida espiritual só no mínimo, eu sou melhor do que muita gente por aí, essa pessoa não vai chegar a lugar algum. Então nós devemos desejar: Deus, eu quero mais de Ti, eu quero crescer. Como nós temos ouvimos em dezembro nas quintas-feiras lá no culto, o inimigo do bom, o inimigo do excelente é o bom.
Porque quando você falar assim, desse jeito tá bom, você não vai crescer. O bom é o inimigo do excelente. Quando você falar, do jeito que tá bom, você não vai buscar ser melhor, você não vai se esforçar. Então, nós precisamos ter ambições. Você tem que falar assim, olha, esse ano eu vou levar pelo menos 5 pessoas para Cristo. Pelo menos 5 pessoas, meus vizinhos, meus familiares, gente que trabalha comigo, eu não sei, eu vou levar 5 ou quem sabe 10 pessoas para Cristo. Esse ano eu vou estudar a Bíblia, que eu vou conhecer ela. E não é por orgulho não, mas eu quero chegar no fim do ano, eu quero conhecer a Bíblia mais do que a maioria das pessoas. Você andando na rua assim, todo mundo acha que conhece a Bíblia, eu quero chegar no final desse ano conhecendo a Bíblia mais do que a maioria das pessoas. Ou você vai chegar no fim do ano e falar, esse ano eu me tornei uma guerreira de oração, um guerreiro de oração. Sabe, de ter uma ambição assim, não apenas, eu sou uma pessoa que ora, não. Eu me tornei uma pessoa que ora de verdade. De vez em quando eu leio a Bíblia, não, me tornei uma pessoa que estuda a Bíblia mesmo. Eu falei, Jesus te ama uma vez para uma pessoa no ponto de ônibus. Não. Eu fui alguém que me dediquei e conduzi pessoas a Cristo. Essa ambição que vai te fazer ir além, ir mais longe. Inclusive na vida com Deus. Sabe, é triste quando uma pessoa ano vem, ano vai, passa ano e a pessoa continua a mesma coisa. É como uma corrida. Se você sai numa corrida, no meio da corrida você parou, todo mundo está passando você. Vocês viram o que aconteceu na São Silvestre esse ano? Aquilo tem ensinamento para a gente. O rapaz estava correndo, não sei, eu acho que ele não percebeu que o outro vinha. No último passo ele foi ultrapassado. Por um passo a pessoa não foi campeã da São Silvestre. Que isso não seja a nossa vida espiritual. Estou indo lá, estou indo. E depois quando você vai ver, as coisas passam por você e você perde. Nós temos que ter uma meta, um objetivo. Uma santa ganância, como já foi dito. Tem gente que se prende ao passado, nós não. Assim como Paulo fala, eu esqueci as coisas que ficaram para trás e estou avançando para que estão diante. Pense comigo um pouco. Aonde você se encontra na sua vida com Deus? Que nota você daria para a sua vida com Deus? Aonde você quer chegar? Que nota você quer dar para você no meio do ano? Vamos supor, hoje a tua nota é 5, mas até o meio do ano vai ser 8. Até o final do ano minha nota vai ser 10. Por que não? Eu te convido a sonhar comigo. Feche teus olhos por um instante. Mas antes de orar, de olhos fechados, eu queria que de olhos fechados você imaginasse a sua vida. Como seria a sua vida se você tivesse mais de Deus na sua vida? Como que seria o seu temperamento? Como que seria dentro da sua casa? Como seriam suas palavras? Como que as pessoas olhariam para você se tivesse mais de Deus na sua vida? Que experiências você teria? Para ser usado diante de Deus, você tem que buscar sonhar e crescer mais. Imagina só, se você fosse uma pessoa de oração mesmo, o que seria diferente na sua vida? O que você sonha que aconteça? Não importa, irmão, não importa, minha irmã, se você falou, mas eu já tentei tantas vezes e nunca consegui. Tenta de novo, tenta mais uma vez. Pastor, o ano passado eu falei que ia ser uma pessoa de oração e não deu certo. É um ano novo, começa de novo. Caiu, levanta. Eu vou ler as palavras de Filipenses mais uma vez e que essa seja a minha e a sua oração nessa tarde. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Eu não sou perfeito, ele está falando, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu não alcancei, mas eu persigo. Prossigo. Senhor, nós colocamos nossas vidas, nossos sonhos diante de Ti. Esse ano novo que está começando, esse culto na quarta-feira, que hoje é o primeiro culto na quarta-feira de 2020, colocamos diante de Ti, já começando, Deus, sonhando em crescer, Te conhecer mais, ser mais íntimo do Senhor. Senhor, nós não queremos viver na superfície apenas da vida contigo, queremos mergulhar, queremos aprofundar, ser íntimos do Senhor. Que esse seja o ano dessa conquista, o ano desse crescimento,
no nome santo de Jesus. Amém. Missionária Central de Maringá.